Boa noite, queridos companheiros presentes no Mimico Quitlam Society, e todos aqueles que irão participar conosco posteriormente, através do canal do YouTube e o Facebook. Nós hoje estamos recebendo a companheira Sandra Fiore, hoje é terça-feira, dia 21 de março de 2023. E a Sandra, que é da Casa União Espírita Paz Qual Graça, de Araraquara, em São Paulo, vai conversar conosco sobre o tema Senhor, o que queres que eu faça? A nossa companheira Vanessa vai fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Obrigada. Olá, boa noite a todos. Vou fazer a leitura, então, do livro Ceifa de Luz, da coleção Fonte Viva. Mensagem 29. Compreensão. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Paulo, em Coríntios. Parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar, ante as lutas renovadoras do dia a dia, se falo nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio e qual martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé a ponto de transplantar montanhas e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E se vier a distribuir todos os bens que acaso possua em benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor de minhas próprias convicções, e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso nada me aproveitaria. A compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em qualquer coisa. Não se desvaria em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita nem suspeita mal. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça, e sim procura ser útil em espírito e verdade. De todas as virtudes permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Então, estamos nesse momento, demonstrarmos gratidão a Deus, aos espíritos benfeitores, aos nossos mentores, por estarmos aqui, nesse breve momento de 30 minutos, nos dispondo a melhorar, nos dispondo a compreender um pouco mais da doutrina de Jesus, compreender um pouco mais o que é o amor, como a própria mensagem nos falou. Sem compreensão, não basta termos fé, ou não basta sermos generosos com os nossos bens materiais. É necessário compreender aos nossos irmãos que necessitam da gente, assim como nós necessitamos deles. Que a nossa palestrante de hoje tenha a palavra fácil e que possa entrar em nossos corações, em nossos espíritos. Que assim seja. Graças a Deus. Com você, Sandra. Obrigada. Mais uma vez, boa noite a todos aqueles que estão a nos ver neste momento, né? Aqueles que nos verão em outros momentos, que Jesus possa estar em todos os corações. Hoje nós vamos falar sobre uma pergunta
que Paulo faz quando se encontra com Jesus ali às portas de Damasco, quando ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Portanto, a caminho de Damasco, Saulo se transforma em Paulo, deixando o homem velho e se transformando em homem novo. Primeiro, é importante entender que ninguém faz nada sozinho. Aliás, nós vivemos numa sociedade e cada um tem que fazer, de fato, a sua parte. Nós não somos ilha. Nós precisamos uns dos outros, aprendemos, como também ensinamos. Porque Jesus disse: vós sois luzes. Então, nós temos que ampliar a nossa luz e contagiar aqueles que estão conosco. Jesus precisou dos 12 apóstolos para que o ajudassem em seu trabalho. De Paulo, ele precisou para a consolidação do cristianismo. E sem Estevão, de fato, não haveria o apóstolo dos gentios, o nosso querido Paulo. A história só vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, aliás, na minha opinião, foi um dos livros mais bonitos que eu já vi. Emmanuel fala exatamente da importância da colaboração. Quando ele diz: sem a cooperação, não poderia existir o amor. E o amor é força de Deus, que equilibra o universo. Porque sem o amor, não se constrói o reino de Deus. O exemplo de Paulo, ou seja, o exemplo do convertido, deve se fazer claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus. Não podemos esquecer que todos nós somos discípulos do Cristo, porque ele é o nosso mestre e nós o seguimos. E o trabalho é fundamental, porque o trabalho faz parte da lei de Deus. Todos nós precisamos trabalhar. Então, o trabalho nos ajuda no nosso processo evolutivo. A cooperação de Paulo, ou seja, o trabalho que ele realizou, foi importantíssimo para a consolidação do cristianismo e lembrando que cristianismo não é religião, é modo de vida, porque o Paulo, ele não deixou de ser judeu. Mas se não fosse o trabalho que ele realizou, o cristianismo não passaria de uma seita judaica. Ele não quis dizer, né, com tudo aquilo que Paulo fez, nós não queremos dizer que os outros apóstolos não tinham a sua importância. Todos eles eram importantes. Acontece que a maioria dos outros apóstolos, eles ficavam restritos à Palestina. E Paulo, depois da sua conversão, passou a fazer as viagens que foram importantes para levar a mensagem do Cristo a muitos lugares, né? Então, podemos dizer que ele levou a mensagem do Cristo além fronteiras. Mesmo Jesus sendo judeu, como nós dissemos, ele não veio, como ele próprio disse, destruir a lei e os profetas, mas ele veio dar cumprimento, ele veio dar esclarecimento, ele veio clarear aqueles ensinamentos, que são as verdades de Deus, a verdade do Pai, que são as leis divinas, ou seja, essas leis de Deus, elas são perfeitas, imutáveis e eternas. Então, nós podemos dizer que a história de Paulo é um pouco da história do cristianismo, de homens que se transformaram pela fé em um Deus único, pelas palavras de um enviado, que foi Jesus. Então, é uma doutrina monoteísta, tanto o cristianismo, aqueles que seguem Jesus, como as outras religiões, podemos dizer, que vieram a partir de Abraão, como foi o caso do judaísmo, do islamismo e do próprio cristianismo. Eu sempre costumo dizer que o cristianismo não é religião. O cristianismo é comportamento, é modo de vida. Todo aquele que age como Cristo ensinou, de alguma forma vai estar seguindo o Cristo. Então, a fé de Paulo foi, sem dúvida, um instrumento que lhe garantiu uma força moral para vencer o quê? As vicissitudes na vida, porque ele travou uma batalha quando ele disse: eu combati o bom combate. Então, ele soube compreender que somente o amor faz o homem elevar-se para encontrar a verdadeira felicidade, que é o que todos nós almejamos, todos nós queremos. Então, vamos entender um pouquinho quem foi Paulo, né, e a sua transformação
e a sua importância para que nós tivéssemos o cristianismo como nós temos hoje. Porque, na verdade, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Era um homem orgulhoso, mas ele tinha um coração íntegro, se dedicava com paixão a serviço de Deus através do profeta Moisés, porque os judeus, de uma forma geral, seguem as leis mosaicas. Ele era um perfeito fariseu, ou seja, ele era ultraconservador. Dentro do judaísmo, nós temos outros grupos, né? Nós temos os escribas, os saduceus, os publicanos, e todos eles, de fato, seguem as leis mosaicas. E Saulo, na verdade, por ser ultraconservador, como eu disse, ele não aceitava nada diferente daquilo que ele acreditava. Cristo, ele era judeu, mas a forma como o Cristo ou Jesus trazia os ensinamentos não agradava à maioria dos judeus. Então, Paulo não aceitava Jesus e, por conta disso, ele perseguia todos aqueles que seguiam o Mestre. Ele considerava todos eles blasfemadores e uma ameaça àquilo que eles consideravam verdade, ou a verdade da forma como eles entendiam. Saulo, ele nasceu em Tarso, né, na Cilícia, na parte oriental da Ásia Menor, hoje podemos dizer que é o sul da Turquia, e Tarso não era sobrenome, na verdade. Tarso era a localidade de onde ele veio. Na época se usava muito isso para identificar as pessoas. Por exemplo, Maria de Magdala, ela era de Magdala. Maria de Nazaré, porque era de Nazaré. Ou então através de algum parentesco, como, por exemplo, Tiago, filho de Zebedeu, André, filho de Jonas, ou irmão de Pedro. Então, Paulo era um nome em hebreu, porque ele tinha a cidadania greco-romana. Então, em hebreu, seu nome era Saulo, mas em latino, o seu nome era Paulo, o nome que ele adotou depois da sua conversão. Era de uma família de posse, seu pai era um artesão, e que ensinou a Saulo, na verdade, esse ofício que foi importante para ele depois na sua subsistência. Então, ele foi, quando muito jovem, enviado a estudar em Jerusalém com Gamaliel, que era um líder da Corte Suprema Judaica, né, que era o sinédrio da época. E Saulo, desde muito cedo, mostrou-se um menino prodígio, muito inteligente, tinha facilidade para falar, então ele era um grande orador. E Gamaliel viu nele um futuro promissor para ocupar o seu cargo quando, de fato, Gamaliel se afastasse do sinédrio. Ele estudou filosofia, ele estudou literatura, ele falava vários idiomas e se aprofundou, obviamente, nas escrituras sagradas dos judeus, que eram as leis mosaicas, tornando-se, a partir dos estudos que ele fez, tornando-se um doutor da lei. Com isso, com o seu entendimento das leis mosaicas, ele passou a seguir os cristãos. E ele fez o primeiro mártir do cristianismo, que foi exatamente Estevão. Há uma passagem onde Estevão está falando e que Saulo vai até a casa do caminho e escuta, né, o Estevão falando. E depois ele acaba até interrompendo. Quando Estevão diz o seguinte, é muito lindo isso. Quando Estevão disse, está lá no livro Paulo e Estevão, quem não leu deve ler, porque realmente é um livro muito bonito. Quando Estevão diz o seguinte, a lei é humana, o evangelho é divino. Moisés é o condutor, o Cristo, o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis. Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei, éramos servos. Com o evangelho, somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Realmente, isso é maravilhoso. E no momento em que Estevão disse isso, Saulo o interrompe. E Saulo, então, diz a ele, como colocar um carpinteiro morto acima de Moisés? Como alguém que não conseguiu salvar-se a si mesmo poderia salvar Israel? Ou seja, eles aguardavam aquele que seria o Salvador, que viria sentar no trono do rei Davi. Mas Jesus é Salvador num outro sentido.
ele veio dar condições para que nós nos salvássemos. E Saulo não entendia isso. Estevão, a partir daí, foi chamado de Sinédrio, questionado por Saulo, ele reafirma a sua convicção no Cristo. E Saulo não aceitava o Cristo, porque não conseguia compreendê-lo. E nós vemos que não é uma questão intelectual, mas sim de sensibilidade e de amadurecimento espiritual. Quando Jesus começou a sua evangelização, quem que ele pegou? Pescadores, homens simples, que foram ajudar a Jesus a pescar almas, mas eram homens, muitas vezes, ignorantes. Saulo não. Saulo era um doutor da lei, demorou muito para aceitar Jesus. Então, veja, não é uma questão intelectual, mas, de fato, de amadurecimento espiritual. Demorou mais para despertar em Paulo a missão a qual ele tinha de trabalhar com Cristo. Então, o Evangelho de Jesus, na verdade, era visto como um ato de revolta, de rebeldia, arquitetado por um revolucionário que fora morto exatamente por isso. Jesus era visto como uma ameaça à autoridade judaica. Estevão, a partir daí, foi preso, condenado à morte, né? Foi uma sentença dada pelo Sinédrio. No dia da execução, ele foi morto por lapidação, por apedrejamento. Era um dia importante para Saulo, porque estaria toda a autoridade ali judaica. Ele convida Abigail, sua noiva, que vai até lá e, depois do apedrejamento, ela ainda tem tempo de reconhecer naquele que está caído o seu irmão, que, na verdade, Gesiel, que mudou o nome para não ser encontrado pelos romanos. Ela o reconheceu como sendo seu irmão. E, a partir deste momento, as relações entre ela e Paulo ficaram meio estremecidas. Ele era um homem extremamente orgulhoso, como eu disse, mas acabou engolindo o seu orgulho e foi buscar Abigail depois de um tempo, depois que Estevão veio, de fato, a falecer, a desencarnar. Ele busca Abigail, mas já encontra doente, né, no leito de morte, mas não só isso, também convertida ao cristianismo. Então, na verdade, ela fora ali, no momento em que ela estava conversando com seu irmão, Estevão teve a oportunidade de falar a ela sobre Jesus. Quer dizer, Estevão conseguiu ali semear, né, colocar uma plantinha, uma sementinha no coração de Abigail, que essa sementinha foi germinada depois, quando foi tratado a terra do seu coração por Ananias. Então, podemos dizer que Ananias foi o grande jardineiro que trabalhou as terras do coração de Abigail e ali, de fato, aquela plantinha germinou. E quando Saulo descobre que foi por Ananias que ajudou na sua conversão, ele pede para ir até Damasco atrás de Ananias. E quando ele está chegando próximo a Damasco, né, quando ele vê uma imensa luz à sua frente, tanto que ele cai do cavalo, a partir desse momento ele fica cego, e o interessante é que ninguém mais vê aquela luz, e ninguém consegue ver, a não ser ele, uma figura surgindo através, ou no meio daquela luz, digamos assim, né? E naquele momento, aquela figura se dirige a Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então pergunta: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus. Saulo, na verdade, ele não conseguiu traduzir em palavras aquilo que de fato ele estava sentindo, porque ele estava exatamente diante do carpinteiro nazareno a quem ele devotou os piores sentimentos. Ele perseguia aqueles que seguiam Jesus. E nesse encontro com o mestre, despertou do seu inconsciente algo que estava adormecido, aquilo que de fato ele teria que fazer, que era a sua missão, trabalhar com Cristo e trabalhar pelo Cristo. Tanto que ele deixa lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 17, quando ele diz que quando aprove a Deus, que desde o ventre de sua mãe o separou e o chamou pela sua graça a revelar seu Filho através dele, para que o pregasse entre os gentios. É claro que ele não foi separado do ventre de sua mãe, mas todos nós participamos de um planejamento reencarnatório, e a partir daí
Nós temos a nossa missão, o nosso compromisso, mas que nem sempre cumprimos, porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio. E a partir desse momento, então, quando esse encontro que ele tem com Jesus, Saulo se transforma em Paulo, rende-se à verdade do Cristo e faz a célebre pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Segundo as suas palavras, depois que passou a trabalhar com Jesus, ele mesmo disse, como também está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quando ele diz: já estou crucificado com Cristo, ou seja, já estou ligado com Jesus. Não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Ou seja, o Cristo já estava em seu coração. Então, através da missão de Paulo, ele divulgou a mensagem do Cristo através das suas inúmeras viagens, as viagens que ele fez. Ele fundou as comunidades, mas não podendo estar nessas comunidades, porque as distâncias eram grandes e, na época, eles tinham que andar a pé ou em caravana. Então, Jesus o intuiu e o inspirou para que ele escrevesse as suas epístolas, ou seja, epístolas com características de cartas, que eram instruções, conselhos, repreensões, exortações, estímulos, na verdade, tanto que a última carta que ele escreve ao seu discípulo, a Timóteo, estimulando Timóteo antes da sua morte, porque ele fora morto, né, foi degolado no final da sua vida. Ele escreve a Timóteo, estimulando a Timóteo para continuar o seu trabalho, né? Quando ele mesmo diz: combati o bom combate, ganhei carreira e guardei a fé. Então, ele travou uma batalha interior consigo mesmo, com o inimigo a qual nós trazemos. Ganhei carreira, ou seja, ele não desistiu diante dos problemas, das adversidades, tantos obstáculos que, de fato, ele enfrentou. E ele guardou a fé, ele foi até o fim. E todos nós somos trabalhadores, devemos ser trabalhadores, porque nós não estamos aqui de passagem, nós não estamos aqui de férias. Nós somos e devemos ser trabalhadores do Cristo. Emmanuel, também no livro Paulo e Estevão, ele fala o seguinte acerca de trabalharmos com Jesus. Ele diz o seguinte, que os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas, na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência do apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente, a maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. Então, vejam, não é porque Paulo se encontrou com Cristo que ele passou a trabalhar com Cristo, porque nós conhecemos o Cristo não é desta encarnação. Nós somos espíritos milenares, conhecemos a mensagem do Cristo há muito tempo. Chegou o momento de trabalharmos. Inclusive, o Emmanuel fala que Paulo foi o agricultor que melhor aclimatou a flor do Evangelho no coração dos homens, porque ele foi um perfeito servidor do Evangelho do Cristo. Então, nós temos que trabalhar as terras áridas do nosso coração, porque a semente já foi plantada. O Cristo já plantou a semente do amor nos nossos corações. E nós temos que trabalhar. E trabalhar com o Cristo, pelo Cristo, é fazer o bem, é fazer a caridade. Então, nós podemos entender também que a cegueira que o Paulo teve, né, que pode ser de uma forma simbólica, podemos dizer que a cegueira, quando ele abriu os olhos, quando Ananias abriu os olhos de Paulo, na verdade, ele abriu os olhos de Paulo para uma nova realidade. Houve, de fato, uma transformação em Saulo, que deixou o homem velho, como dissemos, e se transformou no homem novo. E as nossas cegueiras? Quando, de fato, serão curadas para que o Evangelho do Cristo possa penetrar em nossas almas? Muitos já curaram a sua cegueira e se transformaram, e são exemplos para todos nós, né, que se transformaram pelo Evangelho de Jesus. Nós vemos um Francisco, que se transformou em Chico. Nós vemos um Hipólite, que se transformou no Allan Kardec. Nós vemos um Simão, que se transformou em Pedro.
Nós vemos uma Maria que se transformou em Magdala, nós vemos uma Agnes que se transformou em Madre Teresa, nós vemos uma Maria Rita que se transformou numa irmã Dulce. Enfim, em todos eles encontramos a base da conversão no Evangelho do Cristo. Agora, quais as repercussões, né, que podemos dizer do encontro com Jesus, né? Como espíritos milenares que somos? Qual é o nosso encontro e quando deve ser esse encontro com o Cristo? E quando, de fato, haverá a nossa transformação e quando cada um de nós vai arregaçar as mangas e trabalhar por Jesus? Quando, de fato, a semente que Jesus lançou vai brotar em nossos corações, assim como brotou em tantos aqui que nós citamos, assim como no caso Abigail, porque nós somos trabalhadores da última hora, nós somos discípulos do Cristo. Então, nós temos que alimentar a nossa luz e contagiar as pessoas que seguem conosco o mesmo caminho. Não mudamos ninguém, nós não conseguimos mudar, nem o Cristo ainda conseguimos mudar, porque a nossa mudança depende somente de nós mesmos. Nós precisamos dar condições, né, muitas vezes, através do nosso exemplo, que o outro mude. Então, é dessa forma que nós temos que trabalhar. Para isso, é necessário conhecer Jesus, é necessário conhecer o seu Evangelho, conhecer o Consolador prometido, que, de fato, vai nos auxiliar a compreender melhor Jesus. Embora os seus ensinamentos demorem para tocar as nossas almas, nós precisamos trabalhar as terras do nosso coração. O caminho é ficarmos atentos às nossas atitudes. Nós precisamos nos conhecer, saber dos nossos limites, porque há muitos Saulos em nós, né? Então, muitos Saulos em nós que é o orgulhoso, que é intolerante, que precisa, de fato, mudar. Nós sabemos que o que é mais latente no ser humano ainda é o egoísmo. E é isso que nós precisamos mudar, porque o egoísmo e o orgulho é o que traz, que alimenta todas as outras mazelas. Nós precisamos ter empatia, né? Nós precisamos colocar em prática a máxima do Cristo, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que eles fossem feitos. Nós precisamos colocar o nosso coração na miséria alheia. Precisamos aprender a nos apiedar do outro, né? Do que o outro está passando, do que o outro está sentindo. Então, os maiores obstáculos, de fato, para o nosso progresso é o inimigo que trazemos em nós. Por isso é que nós temos que ter essa batalha, travar essa batalha como fez Paulo, né? Então, é o combate da referência evangélica. E ter uma fé inabalável, que é essa fé que vai ser o combustível para que nós possamos, de fato, transportar montanhas, essas montanhas a quais nós trazemos. Só se consegue, de fato, combatendo o inimigo quando nós sabemos quem ele é. Conhecemos o nosso inimigo para, de fato, poder combatê-lo. Nós precisamos construir o reino de Deus em nossos corações. Nós precisamos, de fato, né, dar esse exemplo que é tão importante, porque não basta apenas falar. O Cristo, ele falava, mas ele exemplificava. Como disse a nossa irmã no começo, quando o próprio Paulo de Tarso diz, né, acerca da palavra, quando ele diz: e ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade ou amor, seria como metal que soa ou como um sino que tira. Por mais bonito que eu possa falar, por mais dom da oratória que eu possa ter, mas se a minha palavra não tiver o comportamento do bem, a palavra perde a força. O verdadeiro espírita deve ser convicto da realidade da vida e conhecer, através dos estudos, conhecer Jesus, o espiritismo, a doutrina espírita é, de fato, uma obra pedagógica. Não devemos ficar na posição cômoda e passiva daqueles que esperam e aguardam a salvação do Cristo, porque, como eu disse, nós é quem temos que nos salvar. Ajuda-te e o céu te ajudará. Nós precisamos ser espíritas cristãos e não estarmos somente espíritas, distante da verdadeira prática do amor e da caridade. Conhece-se o verdadeiro espírita cristão pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, conhecer Jesus é preciso para iniciar a marcha para o melhoramento individual e, com isso, ajudar, através do exemplo, aqueles que seguem conosco
o caminho a Damasco, ou seja, na estrada rumo à transformação. Perguntemos cada um de nós a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Com certeza ele vai responder: ame a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Porque Deus é amor. E tudo aquilo que nós amarmos, nós vamos estar amando a Deus. Ou seja, o nosso próximo, assim como toda a sua criação e a sua criatura. Porque, de fato, a caridade é a salvação. Portanto, meus irmãos, sigamos o exemplo do convertido de Damasco. Tenhamos o Cristo em nossos corações. Somente assim o nosso caminhar na estrada do Damasco resultará na nossa conversão, trabalhando pelo bem, tornando a nossa alma iluminada. Sejamos colaboradores de Jesus na seara do Pai, tendo a caridade, a forma, né, geradora do amor em nossos corações. Porque o amor, com certeza, é tudo que nós precisamos para nos melhorar e ajudar a melhorar a humanidade. Sejamos servidores do Cristo. Tenhamos o Cristo em nossos corações. Obrigada a todos que estiveram conosco e que a paz do Cristo possa nos amparar hoje e sempre. Obrigada, que assim seja. Sandra, você pode finalizar para nós com a prece? Claro, querida. Obrigada. E pode continuar conosco, tá bom? Ao final. Então, eu convido a todos que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, agradecendo ao Pai e ao Mestre por todas as oportunidades, agradecendo a Deus principalmente a oportunidade pela vida, quando muitos gostariam de estar matriculados nessa escola da vida e, de fato, não estão tendo esta oportunidade. Agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, e rogamos a Deus e a Jesus, nosso irmão maior, que possamos sempre ter o amparo da espiritualidade amiga para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e termos as forças necessárias para o enfrentamento das adversidades. E, de fato, como Paulo de Tarso disse, quem tem Jesus no coração tem as suas necessidades mortificadas. Que possamos, portanto, cada um de nós, termos Jesus em nossos corações, hoje e sempre. E que assim seja.